A bomba que caiu no vestiário do Internacional. Na noite de ontem, numa entrevista do Tyson, de maneira quase tido como uma resenha onde o atleta jogava um videogame, ele falou algumas coisas sobre o Internacional que acabou expondo não só a direção no Inter, mas também o grupo de atletas. No vídeo de hoje vou te trazer essas principais informações e vou te falar também o que a direção do Internacional falou sobre isso, porque a direção do Inter não deixou barato. Além disso, agora, a partir de agora, no vídeo de hoje também eu vou te explicar os números, quanto que o Tyson já ganhou no Internacional, quanto que era o seu salário e a partir de agora qual movimento que a direção vai fazer para ter a sua reposição. Além disso também eu quero te trazer nesse momento mais informações sobre outros bastidores, sobre duas saídas do Internacional, do Mikael e também do David. E além disso também quero te falar por mais negociações por chegadas no Internacional pelo volante Cuéllar. Então só antes de a gente começar esse vídeo com novas informações do Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, quando deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado aproveita e aperta o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando sobre o jogo treino Internacional contra o Barra de Santa Catarina, onde muitos me perguntaram por que o Mikael não atuou. O Internacional fez 4 tempos de 25 minutos e nesses tempos de 25 minutos cada tempo, né, que foram 4, o técnico Mano Menezes utilizou 2 times, né, utilizou ali cerca de 22 jogadores. Só que entre esses 22 jogadores, o Mikael não estava presente, porque é um jogador que ainda não está numa forma física adequada. A direção do Internacional informa que está muito satisfeita, inclusive, com esse fato do Mikael ainda não ter entrado em forma. Inclusive, planeja uma rescisão do seu contrato de empréstimo junto à Salernitana da Itália. Só que o contrato que o Inter fez de empréstimo não prevê uma rescisão antecipada desse contrato. Ou seja, o Inter tem que achar um terceiro time interessado antes de liberar o atacante. Pegar um exemplo a vocês aqui, o Inter precisa levar esse jogador para outro clube, porque a Salernitana não quer esse atleta de volta. O staff do jogador inclusive afirma, inclusive fez uma pergunta, por exemplo, quanto é que foi o jogo do jogo treino contra o Barra? Aí eu falei, 0-0. Tá aí ele, bom, por isso que foi 0-0, porque o Mikael não jogou, né? De acordo com o staff do jogador, ainda falta um certo cuidado com a direção do Internacional com esse atleta. Ele diz que se o Mikael entrar realmente, a direção tiver um certo carinho pelo jogador, realmente é um atleta que pode participar e agregar bastante no time do técnico Mano Menezes. A tendência de momento é que o Mikael não fique no Internacional. No caso do David, é um jogador que já participou, por exemplo, desse jogo treino contra o Barra, e é um atleta que teoricamente vem ali jogando no time do técnico Mano Menezes, né? Apesar de ser um atleta reserva hoje. É um jogador onde a direção do Internacional quer se desfazer, porque é um salário de 400 mil mensais ao mês, mas nesse momento é um jogador que apenas o São Paulo fez proposta e o Inter gostaria de uma compensação financeira, e essa compensação financeira ainda não chegou. E com isso, a direção do Internacional, neste momento, não irá liberar o atleta, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te dar mais informações aqui sobre o Cuéllar, porque muitos estão me perguntando sobre esse volante camisa 5. Primeira informação que eu tenho para dar é que a própria direção do Internacional informa que a partir das próximas semanas já devem ser começados a anunciar novos reforços. A direção está muito confiante na contratação de um camisa 8 a partir da próxima semana. Além disso também, o Internacional está nessa negociação pelo Cuéllar. Apesar do Al Hilal da Arábia Saudita não ter caído no transfer ban na FIFA e é um clube que não vai poder contratar até a metade da temporada, com isso não consegue trazer uma reposição para o Cuéllar, o Internacional a partir de agora tenta comprar o jogador e tem o sinal positivo do atleta, que já toparia inclusive abaixar os salários para voltar ao futebol brasileiro e vir ao Internacional.
Só que como eu te falei, como a Al-Hilal não quer liberar esse jogador agora, apenas a metade do ano, a direção não descarta, por exemplo, esperar o Cuéllar a partir da metade do ano e começar esses 6 meses com o Johnny e o Matheus Dias, já que o Johnny deve ficar até a metade do ano e não deve ser vendido agora nessa janela por primeiro momento, nessa janela de janeiro. O Johnny e o Maurício só devem ser 2 atletas que a direção pretende segurar e só vender a partir de julho. Com isso, o Cuéllar poderia, né, e a direção poderia esperar o Cuéllar só a partir de julho, porque teria ali 2 volantes com capacidades interessantes, no caso do Matheus Dias e do Johnny, e também a partir de abril já teria também o volante Gabriel. A partir de agora eu vou te trazer mais informações sobre o Tyson. Na noite de ontem, o Tyson estava jogando numa live na twitch.tv, no canal Gustavo Paiva, e ele estava jogando ali FIFA com ele, que inclusive é amigo do Tyson, e durante, né, essa live, ele acabou falando algumas coisas sobre o Internacional, porque ele estava muito triste, né, estava muito chateado sobre tudo que tinha acontecido. Inclusive, eu separei alguns trechos, né, os trechos mais importantes, inclusive eu vou passar agora para tu ver o que o próprio Tyson falou, né, sobre o presidente Alessandro Barcelos, sobre a direção no Internacional e sobre esse novo momento a partir agora de carreira que ele vai ter. Então, confere aí o que o Tyson falou sobre o Internacional. São de parabéns aí, e alguns da torcida também já fizeram isso com o Sobis, com o D'Alessandro, com todo mundo, não ia ser diferente comigo. Mas ele, eu não quero nem ver ele pintar de urna, mas... Pra tu ter noção, se eu abrir a boca pra todo mundo na imprensa que eu sei lá de dentro, eles estavam fudidos, mas eu não vou fazer isso, porque não é do meu caráter fazer isso aí. Futebol é foda pra viver, futebol quando tu tá sendo útil pra eles, tá tudo tranquilo, tá tudo lindo. Eu falei pra ele na cara dele, eu tinha que ter feito igual o Yuri fez com vocês. Igual o Yuri Alberto fez com vocês, jogou numa segunda-feira que ia vir pro Inter, na terça-feira assinou com o Corinthians e botou o DVD lá. Vocês gostam de jogador assim? Não, mas é verdade, Pedro. Colocaram tudo no meu cu. 33 jogadores sentados no vestiário. 33 falando que não ia treinar, sobrou pra quem? Pro Tais. E eu, beleza, se é culpado, eu, beleza, botaram tudo aí. O presidente não teve a coragem de falar numa entrevista no dia seguinte. Ele viu uma coragem. Chegar e falar, não foi o Tais, e eu devo me batendo que nem uma criança, eu apanhando que nem criança. Uma mágoa grande do caramba, mas isso passa. Quarta-feira que vem já passa aí. Quando eu estiver embarcando lá, tiver 3 graus, 2 graus. Bom, então como vocês acabaram de ver, né, o Tyson acabou falando sobre o presidente, não quer ver nem pintado de ouro, falou também sobre os funcionários, falou também uma série de outras coisas, né, falou que tá indo agora jogar, né, num frio de 3 graus, então falou várias coisas, né, e a direção do Internacional não ficou nada feliz, inclusive a direção do Internacional jogou também algumas coisas no ventilador, como primeiramente o salário do Tyson. O Tyson ganhava no Internacional 750 mil mensais líquidos, isso iam direto para o jogador. Com impostos, o salário do Tyson chegava a mais de R$1 milhão, sendo um dos maiores salários do Inter. Inclusive, juntando, né, o salário do Tyson só não era maior, né, ou briga ali de frente com o salário do Wanderson. E a direção do Internacional rescindiu o contrato do Tyson porque entendia que, como era um jogador reserva, não podia ter um jogador de R$1 milhão no Internacional atuando como reserva. E era um atleta que estava fora dos planos do técnico Mano Menezes. A direção do Internacional teve esse diagnóstico a partir do treinador colorado, que propriamente não queria a renovação desse jogador. Além disso, também foi constatado que o Tyson não era um bom jogador de ambiente, ele causava alguns tumultos. A gente pode ver e relembrar diversas coisas, como por exemplo a greve, onde ele disse que não participou sozinho, né, que tiveram outros 33 jogadores, mas ele era o capitão do Internacional naquele momento, ele que decidia se o Inter ia treinar ou o Inter não iria treinar. Além disso também ele falou e expôs, né, outros jogadores que apareceram, inclusive não apareceram nesses pequenos trechos, até porque se eu colocasse todos os trechos da live, e aí esse vídeo ia dar 15 minutos. Mas ele falou sobre o Lucas Ramos, ele falou sobre o Estevão, ele falou sobre o Alan Patrick, que disse que o Alan Patrick teria cobrado o diretor do Internacional, que estão mandando todos os jogadores embora bons e não estão contratando ninguém, e a direção não ficou nada feliz com isso. Inclusive, um dos fatos que a direção disse, olha, foi por isso que a gente rescindiu com esse cara, porque esse cara não podia estar mais aqui, porque é um atleta que era um desagregador.
O Internacional diz que vai a partir agora atrás de uma reposição, a direção entende, olha, vamos ter que contratar a partir de agora, né? A gente fez uma limpa, hoje a folha do Internacional está ali por volta de 5 milhões e meio a 6 milhões e meio de reais, é uma das folhas mais baixas hoje do futebol brasileiro, e a direção disse, ó, a gente tá fazendo uma limpa, a gente tá mandando embora jogadores que estão fora dos planos do técnico Mano Menezes, e a partir de agora a gente vai começar um período de contratações para trazer essas reposições, porque a direção entende, olha, a gente não precisa só contratar jogadores titulares, a gente tem também contratar daqui a pouco jogadores reservas, jogadores de ocasião. A direção tem o foco, por exemplo, na permanência do zagueiro Vitão, na contratação de camisa 5, de camisa 8 e, obviamente, de um camisa 9, né, que é a prioridade dentro do Internacional. Mas a direção sabe que também precisa contratar ali algumas posições, alguns jogadores para ser reservas. Só que vamos ser bem sinceros, né? Todos esses jogadores que a direção mandou embora até agora, a gente pode já citar alguns nomes, como Lisieiro, o Everton, Gustavo Maia, Kaique Rocha, Edenilson, Tyson, Brian Romero, o David que tá para deixar o Internacional, o Mikael. Desses todos os atletas, a gente pode dizer que realmente o mais importante desses todos era o Edenilson, que já era considerado hoje um atleta reserva dentro do Internacional, e talvez o próprio Tyson, só que tinha contrato terminando ali na frente, abril. Ou seja, o Inter, apesar de ter feito toda essa limpa, né, o Inter não perdeu qualidade, foram apenas atletas reservas que deixaram o Internacional. Então, aqui que a direção vai fazer, ó, vamos repor com nível de titularidade. Vamos trazer novos atletas para serem titulares e disputarem posições com os titulares que já estão aqui no CT Parque Gigante, tá bom? Então, esses são alguns dos relatos que a direção, membros da direção, pessoas que participaram, né, sobre essa discussão, mas o certo é que foi uma bomba que caiu dentro do vestiário do Internacional, essa notícia envolvendo o Tyson, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Inclusive, eu quero que tu deixe a tua opinião, o que tu achou sobre essa bomba que caiu dentro do vestiário do Internacional, sobre essas informações que o Tyson, direção do Internacional, acabou largando, tá bom? Então, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!